São os seletores que definem quem e em que condições receberá um conjunto de propriedades. Temos desde seletores universais, como por exemplo o caractere coringa, que aplica seu estilo a todos os elementos de forma arbitrária, a seletores complexos, que aplicam seu estilo a elementos filhos de outros elementos, ou que contenham determinado atributo, ou sobre determinada condição, como quando ele é precedido por outro elemento, ou somente quando o ponteiro do mouse está sobre ele. Estilos universais podem ser aplicados com um caractere coringa. Ou aplicando diretamente ao corpo do documento. Diferentemente do caractere coringa, aplicar um estilo ao body possui um peso maior de decisão e pode substituir outros estilos aplicados posteriormente. No entanto, a aplicação de estilo universal a todo o documento é desaconselhável, pois pode gerar comportamentos indesejados. Com um pouco mais de código, você consegue definir estilos para vários elementos. Seletores de ID iniciam com uma cerquilha e seletores de classe com um ponto. O seletor de ID aplicará as propriedades ao elemento específico que possui aquela ID. Se a ID for repetida, o que não deve ocorrer, somente o primeiro elemento que a possua receberá o estilo. Já o seletor de classe aplicará suas propriedades a todos os elementos que compartilham aquela mesma classe. Os seletores de tipo ou de tag selecionam elementos HTML como P, H1, span, etc. e aplicam suas propriedades a todos os elementos do documento que pertencem àquele tipo. Seletores de atributo aplicam seu estilo a um elemento que contenha determinado atributo. No exemplo, qualquer elemento que possua o atributo lang receberá o estilo, não importa o valor que o atributo contenha. Podemos utilizar de diferentes maneiras.
Um estilo pode ser aplicado a vários elementos, separando-os por vírgula. No exemplo, todos os elementos separados por vírgula no seletor terão a cor amarela, lembrando que as regras de cada seletor continuam vigentes. Por exemplo, se a ID minha ID estiver repetida, somente o primeiro elemento será aplicado, enquanto todos os elementos com a classe minha classe receberão. Para selecionar um elemento filho de outro elemento, basta separá-los por um espaço. No exemplo a seguir, selecionamos o elemento P, que está contido dentro de uma div. O espaço seleciona um elemento dentro de outro elemento, em qualquer nível. Isso quer dizer que não precisa ser um descendente direto. Podemos ainda selecionar um elemento que seja irmão de outro elemento, utilizando o sinal de mais, ou seja, que esteja no mesmo nível hierárquico, ou compartilhando o mesmo elemento pai. No exemplo a seguir, estamos selecionando o elemento P, que venha logo após um elemento H1. Já neste outro exemplo, estamos selecionando o próximo elemento P que venha logo após um elemento H1, estando ambos dentro de um elemento div em qualquer nível. Para evitar que um estilo se propague a toda a hierarquia de descendentes, utilizamos o sinal de maior. No exemplo abaixo, estamos selecionando apenas o elemento P, que seja descendente direto de uma div. E neste outro exemplo, estamos selecionando o próximo elemento P, que venha logo após um elemento H1, devendo ambos estarem no primeiro nível dentro de uma div. Seletores compostos permitem definir duas ou mais condições simultâneas, que devem ser respeitadas para que o estilo seja aplicado a um elemento. Neste exemplo, o seletor apenas selecionará o elemento P que contenha um atributo ID definido como minha ID.
Neste outro exemplo, somente os elementos P que contenham o atributo class definido como minha classe serão selecionados. Podemos ainda combinar dois atributos, ou até mesmo outras regras de seleção de CSS. Neste exemplo, somente o elemento que contiver a ID e a classe especificadas será selecionado.